A melhor maneira de amar a si mesmo e cuidar do próximo é cuidar de si mesmo, né? Fala sobre o autocuidado. E o Senhor me deu uma palavra. Eu sei que nós estamos, né, no mês de Outubro Rosa. O Senhor, Ele tem nos levantado nesses dias para falar a mulheres, né, para trazer uma palavra direcionada. Mas o Senhor me deu uma palavra essa noite para a igreja. E tem algo de muito poderoso no autocuidado. Tem algo de muito profundo no cuidar de si. Tem algo de muito precioso em Deus quando nós decidimos honrar ao Senhor e agradecer ao Senhor cuidando de nós mesmos. E o Senhor me deu uma palavra. Abra comigo, por favor, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo, para esse dia. Lá na nossa igreja nós somos responsáveis pela escola bíblica dominical. E no mês de agosto o Senhor colocou algo no meu coração. Por falar em coração, né, eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Né, eu tenho 32 anos e no mês de maio desse ano eu sofri um infarto. Tive um infarto. 99% da minha veia estava obstruída. Coloquei um stand, o Senhor me sustentou no 1%, para que eu estivesse aqui para glorificar o nome dEle, contar esse testemunho, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ainda hoje pela manhã eu ouvi o testemunho de uma irmã, na consagração onde eu estava, falando acerca da cura de algo que os médicos já tinham detectado como um câncer de útero. Mas o Senhor a curou. O nosso Deus é o mesmo. E Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, e o propósito dEle é que nós vivamos milagres. E eu vivi um grande milagre, dentre outros, mas esse foi o recente, né? Tem pouco mais de 4 meses, onde eu vivi esse milagre do infarto. E de lá para cá, eu precisei tomar algumas decisões, alguns hábitos de autocuidado. Por isso que é muito importante e muito profundo quando a gente decide se cuidar, quando a gente decide olhar para nós mesmos, olhar para nós mesmas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Mas eu vou ler o 12. Antes eu vou ler o 12. 1 Timóteo 4, 12. Depois o 16, que é o versículo da ministração. O 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu vou repetir esses 2 versículos. 1 Timóteo 4, 12 e 16. O 12 diz assim: ninguém despreze tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Você pode colocar a mãozinha no seu coração assim, fechar os seus olhos comigo? Senhor, essa é a tua palavra. Pai, que os nossos corações nessa noite sejam como um solo fértil, onde a boa semente é lançada e ela cresce, floresce, frutifica, Senhor, e alcança aquilo para o qual ela foi enviada. Senhor, todo obstáculo à tua palavra, todo ladrão da palavra, tudo aquilo que se levantar contrário à tua mensagem, à tua igreja, que caia por terra e que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, é noite de despertamento, de direcionamento. Me usa nesse lugar, Senhor, porque a tua palavra cura, aleluia. Tua palavra liberta, restaura, levanta o caído, devolve o sentido da vida. A tua palavra é cura, Senhor.
Senhor, aleluia. Por isso, Pai, nessa noite nós declaramos, Deus, que esse ambiente é um ambiente propício, onde o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, nessa noite sairemos daqui diferentes, porque há uma palavra de alinhamento. Há uma palavra, Deus, de transformação. Assim nós cremos, Pai, profetizamos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Eu estava falando de maio, e aí eu precisei mudar radicalmente. E em julho o Senhor me chamou para um propósito, porque eu sempre servi a igreja com muito amor, com muito carinho. Eu entreguei minha juventude para Deus. E há alguns anos eu tenho vivido intensamente o meu chamado. Mas chega um momento em que você serve a Deus e Ele diz para você assim: filha, agora eu quero me servir de você. Agora eu quero alinhar o teu coração com o céu, no nível em que não haja mais dúvida, questionamento ou espaço no seu coração para aquilo que não é o meu propósito. E eu vivi esse tempo com Deus, desde maio para cá. Em julho o Senhor me chamou para um propósito pessoal no livro de Provérbios. E eu comecei a meditar um capítulo por dia, sabe aquele propósito? 31 dias do mês, 31 capítulos. E quando foi em agosto, o Senhor falou para mim: você não vai parar, você vai continuar nesse propósito, mas agora você vai chamar algumas mulheres contigo. E aí eu tenho uma turma de escola bíblica abençoada lá na igreja, mais de 50 mulheres, e eu falei assim, elas vão comigo, eu sei que elas vão comigo nesse propósito. Mas quando nós lançamos o desafio, uma começou a chamar outra, eu iniciei o desafio com mais de 500 mulheres. E nós começamos a ler o livro de Provérbios no mês de agosto. Quando foi em setembro, o Senhor falou comigo: você não vai parar, você vai continuar. O Senhor me deu o devocional Vida na Vida, 700 mulheres. Quando encerramos o mês de setembro, agora em outubro, o Senhor falou: você não vai parar. E eu estou com o devocional Tempo de Florescer. E nós temos levado essa palavra, essa afirmação de fé, essa palavra de vida, de florescimento ao coração das mulheres nesse tempo. E nesse mês de outubro, o Senhor tem despertado a igreja para falar de temas que há um tempo não se falava, para tratar de temas que antes nós não nos atentávamos. Porque por muito tempo nós começamos a separar o corpo da alma e o espírito, como se não houvesse uma necessidade de cuidarmos do físico, de cuidarmos do emocional. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos chamado para uma cura completa, pastor. Onde o Senhor tem nos apresentado como Deus que cura o espírito, mas também cura a nossa alma, o nosso emocional, o nosso psicológico. Um Deus que cura o psicológico, mas também cura o físico, aleluia. O Deus que levanta o caído, o abatido, o depressivo, o ansioso. O Deus que tira do coração de homens e mulheres o desejo de não viver mais e os chama para a vida e vida em abundância, aleluia. O Deus que faz com que eu e você agradeçamos a Ele por aquilo que Ele nos deu, de uma forma tão linda, porque é tão precioso o seu corpo para Deus, que Ele chama de templo. Primeira carta a Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6. Ele chama de templo do Espírito Santo, de tão precioso que é. A gente encara a casa do Senhor. Eu, pelo menos, tenho uma filha de 4 anos e eu ensino a ela sobre a reverência no templo. Nós crescemos, eu fui criada pela minha avó me levando para a igreja enquanto minha mãe trabalhava. E minha avó chegava na porta da igreja, era até engraçado, pastor. Ela chegava na porta da igreja, era eu e meu primo, sei lá, 6 anos a gente tinha assim. E ela falava: quer beber água? Quer ir no banheiro? Porque agora só no final do culto. Era assim, era desse jeito. E nós criamos e crescemos assim, tendo uma reverência pela casa do Senhor. Mas quando eu olho para o meu corpo, eu não encaro dessa maneira. Eu não encaro dessa forma. Mas Deus nos alertou dizendo: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? E eu comecei a entender que o Senhor quer que eu me lance no chamado por completo. É corpo, alma e espírito. E para isso eu preciso cuidar, amar e preservar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito.
E eu preciso crer num Jesus que cura, que restaura, que restitui, que sara, que zela do corpo, da alma e do espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de obras incompletas, ou pela metade, mas Ele é um Deus de obras completas. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está nos chamando, nos atentando, dizendo para nós assim: ei, a obra é completa, então o cuidado também tem que ser completo. Porque muitas das vezes nós vamos caminhando e a gente vai se esquecendo de nós, como pessoa, como individualidade. Eu não estou falando aqui de egocentrismo ou de egoísmo, mas eu estou falando de um olhar correto para quem você é. Porque esse olhar você não pode perder. Paulo está escrevendo a Timóteo, o texto que nós lemos, seu filho na fé, um jovem que estava com um desafio enorme, pastorear. E um jovem que a Bíblia vai dizer, por alguns momentos, que enfrentava até processos de saúde, uma pessoa tímida. E por isso, talvez muitos ali iriam duvidar, descredibilizar a sua liderança. Então Paulo escreve para ele, dizendo para ele assim: Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, mas que você seja exemplo. Porque as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. As palavras movimentam, mas o exemplo contagia. Quando você lê o tema desse culto, né, cuidar de si mesmo é a melhor maneira de amar a si mesmo e cuidar do próximo, isso significa que a forma que você olhar para você e a forma como você se valorizar é a forma que vão valorizar e vão ver você. Por isso ele tinha que ser o exemplo. Ele tinha que ser exemplo em quê? Aí Paulo vai numerar para ele. Primeiro, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia, glória a Deus. Cuidar de si mesmo é entender que você precisa ser o primeiro, ser a primeira a olhar para você. E entender, eu tenho um nível de responsabilidade. Primeiro comigo, depois com o próximo. A Bíblia fala sobre isso e às vezes a gente não se atenta. Amarás o seu próximo como? Como a ti? Se você não se ama, como vai amar o próximo? Se você não cuida de você, como vai cuidar de alguém? Se você não entende a sua responsabilidade, como vai se responsabilizar na missão que Deus te deu com o próximo? É uma caminhada de mão dupla, onde eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, para que eu possa assim fazer algo por alguém. Você não vai levar ninguém num lugar que você ainda não foi. Já parou para pensar nisso? Você busca um nível de espiritualidade na sua vida. E quando você alcança, a primeira coisa que você quer é trazer pessoas para esse lugar. Trazer pessoas para esse ambiente de adoração. Trazer pessoas para esse ambiente de entrega, de busca. É desse jeito. Você começa a trazer pessoas para esse ambiente onde você chegou. Mas se você não chega nesse ambiente, você não traz. Porque nem você conhece. Meu Deus. Existe um nível de cuidado que se você não tiver com você, você não vai fazer com que você demonstre isso para o próximo. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer: ih, se ele faz isso com ele mesmo, imagina comigo. Se ele não se atenta, se ela não se atenta nem para ela, imagina para mim. Mas quando alguém olha e vê em você um exemplo, sabe que você é o primeiro, é como uma liderança. A liderança, ela não diz vai, ela diz vamos. Uma liderança de sucesso, ela não diz faz, mas ela diz vamos fazer, vamos ir, vamos, é no plural. A criação é tão perfeita em Gênesis, que Deus declara: façamos o homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém faz nada sozinho. Você precisa entender que existe um nível de entrega, de busca, de profundidade, que primeiro você precisa viver, para depois você chamar alguém para vir com você. Aleluia, glória a Deus. Porque se você fizer para o outro antes de fazer para você, não vai dar certo. Porque no final, o resultado vai ser um enorme desgaste. No final, você vai estar totalmente fora do propósito. Porque o ideal é que ao se doar para alguém, você não se autodestrua. Mas ao se doar para alguém, você continue crescendo e avançando.
Porque as pessoas entram e saem da sua vida. Já parou para pensar nisso? Ciclos abrem, ciclos se fecham. Portas se abrem, portas se fecham. Amigos vêm, amigos se vão. Pessoas que te amam hoje, talvez amanhã nem te amem tanto assim. Pessoas que caminham contigo, de repente Deus chamou essas pessoas para caminharem contigo por um período, por uma missão específica. E elas podem passar. Mas o que vai ser de você no final dessa caminhada e desse processo e desse período? Por isso você precisa preservar o teu emocional, guardar o seu psicológico, equilibrar o seu sentimental, para no final dos processos você permanecer inteiro, você permanecer inteira, aleluia. Para no final dos processos você não ser desconstruída pelos processos que você viveu, mas para isso você precisa estar estruturado, estruturada na palavra, no Espírito, na convicção de quem você é e de quem é o Deus que você serve, aleluia, glória a Deus. Porque processos mudam, estações mudam, mas o nosso Deus não muda, aleluia. Ele é o teu combustível diário, é a fonte inesgotável de força. Por isso eu digo para você, se você está cansado demais, desgastado demais, é hora de rever a tua rota, recalcular tua rota, porque a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, revigora as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele troca com você. Você chega cansado, mas sai carregando um fardo leve, um jugo suave. Se não está desse jeito, meu irmão, minha irmã, é noite de uma autoanálise. Senhor, onde eu preciso cuidar de mim? Onde eu preciso cuidar da minha mente, do meu coração? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo. Seja você o exemplo, seja o primeiro, seja a primeira. Glória a Deus, aleluia. Porque no versículo 16 ele vai dizer algo tão lindo. Eu gosto muito desse versículo. No versículo 16 ele vai dizer assim, acompanhe comigo novamente. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Lucas 6, Jesus vai dizer assim: pode um cego guiar outro cego? Porventura não cairão os dois numa cova, num buraco? Um cego não guia outro cego. Você precisa ter clareza na sua visão para alguém caminhar lado a lado contigo. Você precisa ter clareza na tua missão para que pessoas sintam o desejo, sejam atraídas por você. Isso é muito interessante, porque por um tempo pensava-se ser vaidade ou soberba, mas não é nada disso. Mas o Espírito Santo que habita em ti atrai pessoas até você. O Espírito Santo não é sobre quem você é sobre o Espírito que habita em você. E quando há clareza na sua visão, alguém está olhando para você e está dizendo: eu quero ir com ela para esse lugar, eu quero ir com ele também, aonde ele vai eu vou, porque tem clareza na tua visão. Um cego não guia outro cego. Um doente não cuida de outro doente. Só quem é curado pode curar. Porque pessoas doentes adoecem outras pessoas. Pessoas frustradas tendem a frustrar outras pessoas. Pessoas desanimadas desanimam outras pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Aleluia. Pessoas cheias do Espírito Santo trazem pessoas para também serem cheias do Espírito Santo. Pessoas que amam a Deus atraem pessoas para amarem a Deus também. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer: eu também quero amar o que ele ama. Porque a chama que arde no seu coração contagia o coração de alguém. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo diz: Timóteo, cuida de ti. Eu acho tão profundo isso aqui. É como um pai espiritual, dizendo para um filho: cuida de você. Porque Paulo sabia que se ele cuidasse dele, ele estaria apto a cuidar de todo o rebanho.
Se ele cuidasse dele, quando alguém precisasse de uma palavra pastoral, de um abraço pastoral, de um direcionamento pastoral, ele estaria sarado, curado, forte, para poder ajudar. Mas se Timóteo não olhasse para ele mesmo, e não cuidasse dele mesmo, como ele poderia ajudar a alguém? Como ele poderia ser esse exemplo? Nesse tempo, a igreja estava sofrendo um ataque muito grande dos falsos mestres, das falsas doutrinas. A igreja de Éfeso é uma igreja que enfrentava um desafio enorme de promiscuidade sexual na cidade. Havia templos para deuses estranhos. Timóteo estava com um desafio enorme. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: meu filho, cuida de você. E eu quero dizer para a igreja nessa noite: cuida de você. Cuida de você, cuida da sua mente, cuida do seu psicológico, cuida do seu físico, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, aleluia. Não permita que o seu espírito morra desnutrido. Que isso, missionário? Sim. Meu irmão, tudo sem equilíbrio é ruim. Onde não há equilíbrio, onde há um desequilíbrio é ruim. Se você cuidar mais do seu corpo, como infelizmente nós podemos observar uma sociedade hoje que cultua o corpo, não vai dar certo. Vamos para o culto? Não vou, porque eu vou para a academia. Poxa, de manhã tem consagração, não dá, mas para o cross dá. Vamos para a reunião, tal hora, não dá, mas para o fit dá. Se for para a gente fazer um cardio, dá. Mas para buscar a palavra não dá, para orar não dá, para jejuar não dá. Esses dias, conversando com uma irmã na escola bíblica, falávamos sobre o jejum, a preparação para o jejum, que por sinal o jejum, ele é maravilhoso para o físico, alma, espírito. O jejum é uma bênção, é uma cura. A prática do jejum é uma cura. E nós falávamos sobre o jejum, e ela disse assim: mas eu não posso fazer jejum porque eu tenho que malhar. E eu falei assim: minha irmã, ela falou assim: eu não posso deixar de jantar, eu não posso deixar de tomar café da manhã. Ela falou assim: eu não posso deixar de tomar café da manhã porque eu não janto. E eu tenho que tomar café da manhã porque eu tenho que malhar. Aí no meio da aula mesmo, sabe, o Espírito Santo me deu uma ousadia. E eu falei: minha irmã, você não pode deixar de tomar café da manhã para malhar, mas não pode fazer o esforço de jantar para nutrir o teu espírito. Olha a decisão que você está tomando. Você está supervalorizando um café da manhã para o seu corpo ser trabalhado fisicamente, do que uma refeição à noite que poderia te proporcionar um jejum para o seu espírito ser fortalecido. Coloca isso na balança, minha irmã, e vê o que tem mais valor para você. Porque onde o seu coração estiver, onde o seu tesouro estiver, tudo será revelado sobre você ali. Esse é o lugar da revelação. Onde o seu coração está, onde os seus bens estão, onde o seu esforço está, é o lugar da revelação. E eu disse para ela que o Espírito Santo te convença da justiça, do pecado e do juízo. E te faça entender que mais importante que um corpo sarado é um espírito fortalecido. Porque o corpo sarado vai ficar aqui, mas o espírito fortalecido é eterno. O que nós vamos valorizar nesse tempo? E Paulo diz para Timóteo: cuida de você e da doutrina. Por quê? Aí ele conclui, ele explica, ele diz assim: porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que coisa profunda. A salvação aqui não é que Timóteo ia ter o poder salvífico da missão que só Jesus Cristo tem. Não é isso. Mas é porque ele teria direcionamento para dar para o povo. E um povo direcionado, um povo alicerçado na palavra, é um povo que caminha no caminho da salvação. Por quê? Porque a palavra tem poder para libertar, a palavra tem poder para curar, a palavra tem poder para te dar resposta, a palavra tem poder para te levantar, a palavra te salva. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo te coloca no caminho do aperfeiçoamento e não te tira mais. Aleluia. E todos os dias somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo está dizendo: Timóteo, se você fizer isso, você vai salvar você mesmo. Eu acho isso aqui lindo, eu acho isso aqui profundo. Sabe por quê? Abre sua Bíblia comigo de novo. Primeira carta a Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9. Essa aguinha é minha? É, né?
tem um alerta muito importante aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Acompanha comigo o versículo 25. 1 Coríntios 9, 25. Olha essa revelação aqui. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Olha que profundo isso. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Gente, olha que coisa profunda. Apóstolo Paulo aqui, o capítulo todo, ele está falando sobre o atleta, que corre em busca de uma coroa, em busca de uma premiação, né, de um troféu. E ele está dizendo, ele tem que abrir mão de muitas coisas, porque um atleta na preparação, é assim, acabou as Olimpíadas, eles já estão se preparando para a próxima. Aí muda a alimentação, muda a rotina de sono, tem toda uma preparação para o atleta. Ele não se prepara no mês da Olimpíada, são anos antes. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os atletas e tal, que correm no estádio em busca de um prêmio. E ele está dizendo, nós também estamos numa corrida. Mas a nossa coroa, o nosso prêmio não é corruptível, é incorruptível. O olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia, glória a Deus. E ele está dizendo aqui claramente, eu não corro como uma coisa incerta e não combato como batendo no ar, gente. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não estou gastando energia naquilo que não é nada. Eu estou equilibrado e convencido do que eu preciso fazer. Eu tenho clareza da visão e da missão que Deus me deu. Então eu sei que eu tenho que cuidar da mente, do corpo, da alma, do espírito. Eu sei que eu tenho que cuidar de tudo isso aqui. Sabe por quê? Aí ele vai dizer no final, ele vai dizer assim, porque eu tenho que subjugar o meu corpo à servidão, para que pregando eu a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Meu Deus. É como se ele dissesse assim, eu não posso cuidar dos outros se eu não cuidar de mim primeiro. Eu não posso querer cuidar da saúde do vizinho se eu não cuidar da minha saúde, senão o vizinho vai viver, mas eu vou morrer. Eu não posso querer, meu Deus, querer que o outro viva aquilo que eu ainda não vivo. A sua primeira missão é com você. Cuidar de si mesmo. Da tua alma, do teu espírito. Por isso que a Bíblia diz que salvação é uma coisa individual. A Bíblia é perfeita. A salvação é individual. Você precisa combater esse bom combate. Você precisa combater esse bom combate. Apóstolo Paulo está dizendo, eu não estou chutando ao vento. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Você precisa cuidar de você. Você precisa olhar para você. Falando para mulheres, é tão interessante isso, porque a gente sempre fala da mãe, né? A mãe, a esposa. Mas antes de ser mãe, antes de ser esposa, nós já somos mulheres. Nós nascemos mulheres. Isso já acarreta um monte de coisa. Depois a coisa vai mudando, né? Aí vem o casamento, a maternidade. Hoje nós somos também profissionais, né? Que ganhou aí várias áreas da sociedade. Mas apesar de tudo isso, somos servas do Senhor. E João 14 tem uma promessa. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles assim, eu vou ao céu, mas enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Aquilo que a gente não consegue sozinho, aquilo que a gente não consegue sozinha, o Espírito Santo nos ajuda. Eu lembro que no meio desse processo, eu gosto muito de comer. Comer é muito bom, gente. Comer é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí. Porque eu sei que você lembrou da pizza, da coxinha. Você lembrou da cantina da igreja, do churrasco. Você lembrou de alguma coisa boa quando eu falei comer é muito bom. E eu lembro que no início, quando eu precisei fazer uma reeducação, né, alimentar, eu olhava assim e falava, Jesus, será que eu consigo, Pai? E minha vontade, minha mãe sabe que eu choro. Quando eu quero comer, eu choro, Marcos. Eu choro.
Quando eu quero comer, eu choro. Choro de fome. Eu choro de verdade. Fala, Deus, tem mais gente que chora aqui. Eu choro. Eu choro. E eu lembro que eu olhando ali, né, pro alimento, fazendo a reeducação, eu falei, Senhor, fiz uma oração. Porque a gente pensa, vou abrir um parênteses aqui, né, que o Espírito Santo trabalha só em algumas áreas, só em algumas coisas. Não, engano seu. Ele trabalha em todas as coisas. Ele é um Deus de obras completas, não se esqueça disso. É 100%, é tudo. E eu comecei a orar e falar assim, Deus, o Senhor sabe que isso aqui é difícil para mim, que eu gosto muito de comer. E a lágrima já vai descendo, né? Esses biscoitinhos aqui, esse negócio aqui, eu não sei se vai sustentar muito não. Mas eu comecei a orar e falar, Deus, eu preciso me alimentar corretamente. Me faz olhar para aquilo que eu não posso entender, isso aqui é veneno. Deus não quer que eu coma veneno, porque eu preciso viver. O Senhor tem vida para mim. E eu preciso olhar para os alimentos dessa forma. Isso aqui é vida, isso aqui é morte. Isso aqui é veneno, isso aqui dá, isso aqui não dá. Isso aqui hoje não, amanhã talvez. Eu nunca guardei comida, gente. Eu não sou de guardar comida. Eu comecei a guardar comida. Comecei a olhar e falar assim, isso aqui eu vou deixar para comer amanhã. E orando pro relógio, ó. Orando para aquela noite passar, pastor, amanhã chegar e eu vou comer agora. Mas eu orei e falei para Deus, Senhor, aquilo que é milagre, o Senhor faz. Porque o que é milagre eu não vou conseguir fazer. Mas o que for para eu fazer, me ajuda, me ensina, me orienta, me revela. Porque o fruto do Espírito, aquele fruto com 9 gominhos, que é profundo demais e precisa ser desenvolvido na minha e na tua vida, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Ei, irmão, você é cheio do Espírito Santo de Deus. O domínio próprio faz parte da tua vida. A temperança faz parte da tua vida. Esse negócio de eu não consigo, você está limitando o poder do Espírito Santo, porque Ele te capacita. Desenvolva esse fruto na tua vida, domínio próprio. Eu posso, mas não vou. Até deveria, mas não quero. Porque o Espírito Santo está aqui, ó. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Receba o domínio próprio em nome de Jesus. Temperança. Domínio próprio. Aleluia. Eu comecei a falar, Senhor, o que for milagre o Senhor faz. Mas o que eu precisar tomar como decisão, me ajuda. Comecei uma caminhada, irmãos, já botava o tênis, minha irmã está de testemunho aqui, já botava o tênis, Senhor, Deus de poder, Deus santo, Deus grande, Deus poderoso. Mas olha, em 3 meses, eu e o Espírito Santo revertemos todas as taxas do meu sangue. Eu e o Espírito Santo. Falei, caraca, Espírito Santo, a gente está uma dupla boa pra caramba. A gente está assim, ó, fechadinho. Porque aquilo que eu não consigo sozinha, Ele me capacita. Unção é uma capacidade sobrenatural para viver, realizar, fazer aquilo que naturalmente é impossível. Isso é unção. E a unção despedaça o jugo. Quando a unção despedaça o jugo, significa aquilo que te prendia, aquilo que te mantinha assim, sabe, sem movimento, agora foi despedaçado com a unção que o Espírito Santo liberou sobre a tua vida. Aleluia! Não há correntes e prisões. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, você é livre. Satanás quer colocar na tua mente que não, que você não é livre, que você não consegue, que você está aprisionado num relacionamento que é tóxico, numa amizade que é tóxica, num ambiente que te adoece. Satanás quer colocar na tua mente, tem uma prisão aí, mas o Senhor já te libertou. Quer colocar na sua mente que você não se liberta desse vício, não se liberta daquela dependência, não se liberta. Ei, você só não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. Sem Jesus não dá. João 15, sem mim nada podeis fazer.
Aleluia! Joga por terra hoje toda a corrente em nome de Jesus. Você é livre para cuidar de você, para se amar, para investir. O que eu digo para você é: invista em você. Invista em você. Nós não temos problema, eu acredito que não, com as terapias, né? Nós não temos problemas. Deus usa pessoas, Deus usa profissionais. Eu tomo remédios porque no momento é necessário. Eu estou em tratamento. E estou agradecendo ao Senhor porque, primeiro, eu posso, tenho um recurso para isso. Segundo, está fazendo efeito. Então eu estou vendo a mão de Deus. Até que Ele decida: filha, agora não precisa mais. Mas enquanto eu precisar, nesse momento, a minha carne, eu preciso me tratar. Invista em você. Ame você. Fui fazer um ecodoppler. Essa é muito boa. Estava com uns 2 para 3 meses do meu processo. Fui fazer um ecodoppler. E o Senhor estava falando para mim o tempo todo: filha, o diagnóstico médico não te define. O que te define é a minha palavra. O que te define são as promessas. Mas chega um momento na minha e na sua caminhada que parece que a promessa e a realidade está muito distante, né? Aquilo que Deus fala e o que está acontecendo parece que está um abismo de distância. E a gente fica assim: Senhor, não foi isso que o Senhor falou não, hein? O negócio está diferente. Ah, meu Deus. Mas tem uma coisa linda que eu aprendi com o papai. Quando o cenário não combina com a promessa, ele muda o cenário. Porque a promessa ele não muda. Ele muda a realidade, porque a palavra dele não muda. Eu fui fazer esse ecodoppler e o médico falou para mim: o que aconteceu, menino? Eu contei para ele a história, ele falou assim: vamos fazer os exames. E ele tá fazendo o exame e ele tá assim: menino, eu tenho que te falar algo. Aí eu geladinha, né? Eu tava lá em Petrópolis, já é gelado, ainda fiquei mais gelado ainda. Ele falou assim: tem alguém lá em cima que eu acho que gosta de você. Aí eu falei: ele é. Porque o seu coração não tem marca nenhuma do infarto. Eu disse: doutor, não é alguém, é meu pai. E ele me ama muito. Ele disse: menina, você vai correr, vai escalar, vai subir, vai viver muito. Em nome de Jesus. Eu falei: receba essa palavra. Porque Deus preservou o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor falou para mim: eu estou começando a mudar o cenário, porque a promessa vai se cumprir. Você vai viver a promessa. Glória a Deus. Eu quero dizer para pessoas aqui: você vai viver a promessa. O cenário não está coincidindo, Deus vai mudar o cenário. Reage. Reage em nome de Jesus. Não se conforme. Não se prostre diante de um diagnóstico. Não se prostre diante de uma realidade. Não se prostre diante de algo negativo que se levantou na tua vida. Se renda perante o Senhor. Um texto que eu gosto muito na carta de Pedro é esse: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a vosso tempo Ele vos exalte. Ei, às vezes você se humilha para tantas pessoas. Às vezes você confia em tanta gente, que na verdade, no final de tudo, nem pode fazer tanta coisa assim por você. E o Senhor está dizendo: confia totalmente em mim. Se entrega totalmente para mim. Se humilha totalmente na minha presença. Creia no meu poder, no que eu posso fazer na tua vida. Receba a cura. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. A cura das memórias doloridas. A cura dos traumas. Eu não tenho hoje muito tempo para contar alguns testemunhos, mas vou voltar aqui em nome de Jesus. Tem sim, né? Vou ter que voltar. Mas o Senhor fez muitos milagres na minha vida até aqui. Muitos milagres. E eu quero dizer para vocês que os traumas não vêm para nos parar, nem para nos impedir de viver o propósito. Porque naquele que você supera, quando você supera um trauma, você se torna autoridade naquilo que você superou. Quando você vence um trauma, você se torna autoridade naquilo que você venceu. E alguém olha para você e diz: se ela venceu, eu posso vencer também. Então eu quero dizer para pessoas aqui, eu não sei como é a sua caminhada desde o início, eu não sei os processos que você viveu,
Mas eu sei que o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem te feito levantar e estar aqui, porque há um propósito muito maior. Pessoas precisam ouvir o seu testemunho, de que Deus cura, de que Deus joga por terra todo trauma, de que Deus te dá uma paternidade que não é terrena, uma paternidade que é do céu. Eu não tive um pai biológico. A minha história com meu pai é muito peculiar. É uma história muito de tratar de Deus. Mas eu conheci meu pai mesmo com 23 anos. Foi a primeira vez que eu chamei ele assim de pai. Eu tinha 23 anos. Eu conheci meu pai, né? Me aproximei dele no mês de dezembro. Internei ele em abril. Enterrei ele em outubro. Foram 10 meses de vida com meu pai. Para Deus salvar, para Deus levar, para Deus cumprir o propósito, para Deus honrar minha fé, para Deus me dar uma experiência. E essa parte é uma parte que me marca muito, sobre a quebra de ciclos, sabe? Quebra de ciclos. Eu internei meu pai e algumas vezes, na hora de eu ir embora, meu pai dizia para mim assim: não me abandona aqui não, no hospital. E humanamente falando, eu tinha vontade, sabe, a minha memória dizia para mim assim: mas foi ele que te abandonou. Mas foi ele que foi embora. E eu queria falar: pai, mas foi você que me abandonou. Mas Deus não deixava eu falar. Deus me segurava. Porque quando ele falava assim: não me abandona aqui não, o Espírito Santo falava comigo assim: Tamires, quebra o ciclo de abandono. Quebra o ciclo de abandono. Porque a sua casa vai viver paternidade. O seu lar vai ter paternidade, seus filhos terão paternidade, por causa de um ciclo de abandono que você está quebrando. E aí eu entendi que os processos difíceis que eu tinha passado, que minha mãe tinha passado, era para que lá na frente eu pudesse testemunhar que o nosso Deus, Ele quebra ciclos, e Ele te dá uma nova história. Ele quebra maldições hereditárias. Ele joga por terra palavras de maldição. Ele é Deus. Talvez, e aconteceu muito, pessoas diziam que eu não ia ter família, que eu não ia casar, que eu não ia... Mas o Senhor já tinha decretado: o lar dela vai viver paternidade. Porque eu estou curando a história, eu estou curando o passado, porque o futuro dela é na minha presença. Passado precisa ser curado. Novos ciclos se iniciarão. Por quê? Porque o Senhor transforma toda vergonha em honra. O Senhor transforma os traumas em superação. E recentemente o Senhor falou comigo assim, dessa forma: alguém pode ter te conhecido, Tamires, como uma referência de trauma, mas agora eles vão ter que te conhecer como referência de superação. Se alguém te conheceu como referência de trauma, de perda, de dor, de luto, de choro, vai ter que te conhecer como referência de cura, de libertação, de salvação, de avivamento, de alguém que o Espírito Santo está usando nesse tempo para levantar outras pessoas, para pregar a palavra, para profetizar. Ei, o Senhor tem uma obra linda na tua vida e Ele está dizendo nessa noite: tem cura para você. Outubro rosa vai passar, mas o nosso Deus não está preso a um mês. Não é mais um culto, não é mais uma noite. O Senhor está dizendo aqui, é para quem crê: estou mudando o cenário. Serebe cantarai, rabara cantarabassai, rebere cantarai, serebe cantarabassai. A cura nessa noite, nesse lugar. O Senhor está entrando em corações aqui nessa noite. Rabara cantarai, rebere cantarabassai, levantando alguém que era improvável. O Senhor está levantando alguém que era improvável. Para a sociedade é improvável. Sabe por quê? O Senhor não faz nada através de você que Ele não tenha feito em você primeiro. Então o Senhor te cura, te levanta para você curar também. Promessas se cumprem na sua vida para você profetizar, e promessas se cumprem na vida de alguém também.
É desse jeito que ele faz, porque ele é Deus. Provérbios vai dizer que o justo cai até 7 vezes, mas o Senhor levanta. O Senhor levanta, o Senhor levanta, o Senhor levanta. Tem gente que vê o mover do Espírito Santo na vida de alguém e começa a querer se meter onde não é para se meter e falar o que não é para falar, pastor. Porque quando o Senhor começa uma obra na nossa vida, o Senhor não se preocupa, irmãos, isso é muito, muito interessante. Porque nós temos os nossos paradigmas, nós temos os nossos, né, os não me toques, né? Mas o Senhor não se importa com isso não. Quando o Senhor tem que trabalhar, Ele vai trabalhando de dentro para fora, Ele tira a maquiagem, Ele tira o salto, Ele vai tirando, Ele vai tirando, Ele vai te colocando na posição que Ele quer. Como uma obra, como uma obra. E o Senhor tem me dado uma palavra sobre nós sermos um edifício de Deus. Essa palavra marcou meu coração. Sabe por quê? Porque um edifício, muita gente quando passa e vê um edifício, tá vendo só o que está por fora, né? Tá vendo só o acabamento. Aí olha assim, é de blindex, tem um porcelanato, coisa linda, tem uma pedra, tem um ACM, coisa fofa. Tá vendo só o acabamento. Mas a pessoa responsável por aquela obra não estava preocupada com o acabamento. Estava preocupado com o alicerce, com a base, com a profundidade. Porque sabia que precisava ter sustentação, estrutura para suportar. Porque quem vê um edifício sendo feito, já está imaginando, vai crescer muito. Vai crescer, vai ter visibilidade, vai florescer, vai ter altura. Ai, meu Deus, todo mundo que passar vai ver. Vai ser notório, vai ser visível. Mas para isso precisa estar bem estruturado. Porque senão o vento derruba, não suporta o peso dos andares. Se tiver um abalozinho na terra, cai. E aí o engenheiro responsável está preocupado em cavar mais fundo, cavar mais fundo, cavar mais fundo. Tem que ter profundidade, tem que ter firmeza esse alicerce. E aí sim, quando está bem estruturado, começa a subir. Interessante que você passa em algumas obras e você vê até as telas, né? Aí você passa hoje e você fala assim, o que será que vai ser ali, gente? Vai ser uma obra grande, está guardado, está telado, está escondido, né? Tapume o nome? Está ali com tapume. Só que aí depois você passa de novo, alguém já botou uma plaquinha ali. Engenheiro responsável pela obra. Aleluia. Depois você passa de novo, já arrancaram e você já consegue ver a obra. Você fica assim, gente, mas eu passava aqui, tinha uma tela preta. No outro dia eu passei, tinha só uma plaquinha. Agora a obra já está pronta, está forte, está estruturada. Agora todo mundo pode ver. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha e na tua vida, não é diferente. Por muitas vezes ele precisa colocar até um isolamento para trabalhar na profundidade. Aí o pessoal passa só a ver poeira, o pessoal passa a ver a bagunça, o pessoal passa a ver gente chegando, material chegando, aquele movimento, aquela coisa, parece que está tudo fora do lugar. Aí depois quando a plaquinha chega, é o Espírito Santo, ele coloca a plaquinha lá, minha obra, eu sou o responsável. Aí começa, trabalha de dentro para fora, aí vai limpando, aí vai reformando, aí vai estruturando. Só que a obra fica pronta. E ninguém põe uma luz embaixo da mesa para esconder, meu irmão. Tem que ficar num lugar onde vai iluminar muitos. Você é uma obra perfeita do Espírito Santo. Alguém está passando, não está entendendo. Nossa, quantos processos, né? Essa aí deve ter pecado muito. Deve ter desagradado muito a Deus. É o Espírito Santo te estruturando para você suportar, meu Deus, a obra que Ele tem na sua vida. E muitas das vezes, para te estruturar, as experiências não vão ser doces. Muitas das vezes Ele vai te experienciar num vale. Muitas das vezes Ele vai testar você. Muitas das vezes você vai ser provado e provada num ambiente desfavorável, onde mais te dói. Muitas das vezes Ele vai abrir uma ferida, mas a boa notícia é Ele mesmo fecha. Ele mesmo fecha. E o Espírito Santo, Ele é responsável. Ele trabalha e o melhor, Ele sabe o que está fazendo. Aí alguém está passando, não está entendendo nada. Deixa você entender, porque quem é espiritual já viu. É obra do Espírito Santo.
Quem é espiritual fala assim: ei, tô orando por você, tá? Deus já me incomodou lá em casa. Essa é a melhor mensagem. Deus já me incomodou lá em casa. Essa madrugada já orei, já clamei. Por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aí. Eu quero dizer para você, assim como um diagnóstico médico, ele te orienta a se tratar, não é verdade? Você tem duas opções. Quando você pega um diagnóstico médico, você pode querer fugir dele ou encarar. É melhor encarar. Porque se você encarar, você vai vencer, amém? Se você encarar, você vai vencer, amém? A obra do Espírito Santo não é diferente. Quando ele se apresentar para você com o diagnóstico dizendo assim: eu preciso te tratar, aceite o tratamento do Espírito Santo de Deus, porque ele é responsável. E no final ele vai carimbar: aprovado, aprovada. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, deixa Deus curar o teu coração nessa noite. Deixa Ele curar você nessa noite. A cura dele é completa na sua vida. Se tem uma área, começa a pensar agora, trazer a sua memória. Se tem uma área na sua vida que precisa de cura, seja emocional, psicológica, espiritual, física, traga a tua memória, porque o Deus que cura está aqui. Jesus está aqui. Os milagres de Jesus foram realizados e aconteceram em momentos onde as pessoas não perdiam a oportunidade. Quem é que está passando aí? É Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pronto, recebeu a cura. Começou a enxergar. Quem é que está passando aí? É Jesus? Deixa eu me lançar, deixa eu tocar na orla do vestido dele. Dele saiu virtude, foi curada. Quem está passando aqui é Jesus? Jesus, vai lá em casa que a minha filha precisa do Senhor. Talita cumi, levanta-te, menina. As curas aconteciam porque alguém não perdia a oportunidade. E Jesus está aqui nessa noite. Não perca essa oportunidade de clamar a Ele, de crer. Você pode se colocar de pé, de acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Eu quero orar com você, porque o Espírito Santo tem algo a realizar. Rebe cantarai, rebere cantarabassai. A minha filha tem 4 anos. E quando eu engravidei dela, foi um mistério muito grande. No ano que eu fiz 10 anos de casada. Eu estava em casa e eu senti minha barriga mexer. Tinha menos barriga que eu tenho hoje. Senti mexer. E eu falei com meu esposo assim: acho que eu estou morrendo. Tem um negócio mexendo aqui na minha barriga. Me leva no médico. E fui para o médico. Chegando lá, com os últimos exames que eu tinha feito de saúde, o doutor olhou assim: é, menina, você está muito doente, hein? Alguém já morreu na tua família de tumor? Eu falei: não. Ele: é, mas você está muito doente. Eu falei: doutor, tem um negócio mexendo aqui. Ele deu tanto nome para esse negócio que mexeu, mas ele falou assim: é tudo menos uma criança. Você tem tudo aí, menos um filho. E eu falei: eu não sei o que eu tenho, mas o senhor está falando, está mexendo. Aí ele falou assim: menina, vai fazer uns exames mais aprofundados, depois você volta. E eu falei assim: doutor, me examina que eu estou ficando nervosa. Aí ele falou: então tá bom, vem cá. Aí ele foi me examinar. Eu só senti um negócio gelado na minha barriga, que era um aparelhinho de ultrassom velho que tinha lá no consultório dele. Aquele homem deu um grito: olha o tamanho da cabeça desse bebê. Quando eu viro para trás assim, tinha um monitor, tinha um cabeção mesmo na tela. E eu falei: meu Deus. Ele falou: essa criança tem mais de 5 meses. Eu falei: doutor, mas como assim? Ele: menina, pegou o papelzinho, faz pré-natal comigo, tá? Aquele que disse que eu ia morrer estava me chamando para fazer pré-natal. Porque Deus estava mudando o cenário, entendeu? Deus estava mudando o cenário. E aí ele falou: vai lá do outro lado. Aí eu fui do outro lado, fiz um exame. Aí tá eu lá, crendo que não era daquela forma, né? E a doutora falou: mãezinha, manda o papai ir lá fora pagar a morfológica. Eu gelei. Por quê, doutora? 6 meses de gestação. Falei: eu acabei de descobrir que eu tô grávida. Ela: mas é uma meninona, olha o bico dela pra você. Eu falei: eu também ficar de bico. 6 meses sem ser descoberta.
Ela falou, uma menina perfeita, olha, mãe. Irmãos, a roupa que eu entrei no consultório não fechava para eu sair. Deus formou uma barriga de 6 meses. Irmão Marco, eu dei aula na IBD domingo. Retinha, cheguei no culto de quarta com um vestidão rodado, um barrigão de 6 meses. Ninguém entendia nada. Que mistério é esse? Porque Ele faz da estéril mãe de filhos. O homem não determina. Quantas vezes disseram, daí não vem mais nada. 10 anos de casado, já desisti. Tadinho dele, tadinho dela. Só que eu carregava a marca da promessa. Deus falava comigo, vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Qual é a marca da promessa que você carrega? Qual é a marca da promessa que você carrega? Qual é a marca da promessa que o teu lar carrega, que a tua família carrega, que o teu ministério carrega? Deixa quem quiser duvidar, deixa quem não quiser acreditar, sabe por quê? Tiveram que ver eu gerar, minha filha nascer, carregar no colo, amamentar, e o milagre está aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus cura, Deus cura, Deus cura. Ele confunde a medicina, Ele cura. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.